Eu nunca fui o tipo de cara que chamava atenção na academia. Meu nome é Rafael, e minha história começa num final de tarde qualquer, em uma academia de bairro movimentada. Eu havia começado meus treinos há pouco mais de um mês, e ainda estava aprendendo os movimentos, a respiração, os tempos de descanso. Como qualquer iniciante, cometia erros. E naquele dia cometi um erro no supino reto que mudaria tudo. O peso era mais do que eu aguentava, mas quis impressionar. Meu personal, o Davi, um homem musculoso, tatuado e conhecido por sua fama de treinador linha dura, estava ao meu lado. Ele não me corrigiu antes, nem me alertou. Apenas observou enquanto eu descia a barra com dificuldade, tremendo os braços, e quase a deixava cair sobre meu peito. No exato momento em que o peso me venceu e precisei pedir ajuda, Davi gritou para toda a academia ouvir: "Pelo amor de Deus, Rafael, até minha avó levanta isso melhor que você." As risadas ecoaram ao redor. Alguns olhavam com pena, outros disfarçavam o constrangimento. Eu senti o rosto queimar, o coração bater acelerado, e as lágrimas ameaçarem descer. Mas engoli tudo. E apenas sorri sem graça, como se aquilo fosse normal. Ele não parou por aí. "Se você quer resultados, pare de ser frouxo. Isso aqui é academia, não grupo de apoio emocional", vociferou, cruzando os braços enquanto balançava a cabeça. Eu me levantei devagar, ainda ofegante, evitando contato visual com qualquer pessoa. A barra de ferro havia me vencido, mas a humilhação pesava muito mais. Durante o restante do treino, fiz tudo no automático. Mal ouvia o que ele dizia. Minha mente só repetia as palavras e os olhares. Naquele momento, eu quis sumir. Não queria voltar ali nunca mais. Não entendia como alguém que devia me incentivar podia me tratar assim. Mas o que me surpreendeu foi o que aconteceu no dia seguinte. Antes de continuarmos essa história intensa, já vou te pedir. Se você tá sentindo a tensão aqui comigo, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Essa jornada só está começando. E você não vai acreditar nas viradas que ainda vem por aí. Quando cheguei na academia no dia seguinte, pensei em passar direto, sem falar com ninguém. Mas fui surpreendido por olhares diferentes. Algumas pessoas vieram até mim e perguntaram se eu estava bem. Um rapaz chamado Vitor, que eu só conhecia de vista, chegou com um copo de água e disse: "Foi sacanagem o que ele fez ontem. Fica firme, cara." Aquilo me desconcertou. Eu não esperava apoio. Imaginava que todos ririam de novo, que me veriam como o fraco. Mas, aos poucos, fui notando que muitos estavam incomodados com a postura de Davi. Comentários surgiam nos corredores, cochichos durante os treinos. E o mais surpreendente, alguns começaram a evitar treinar com ele. No final daquele treino, a gerente da academia, uma mulher séria chamada Cláudia, me chamou para conversar. Fechamos a porta da sala dela, e com um tom gentil, ela me perguntou se eu queria fazer uma reclamação formal sobre Davi. Fiquei em silêncio por alguns segundos, com medo de parecer fraco ou infantil. Mas acabei dizendo a verdade. Contei cada palavra, cada olhar. Cláudia não me deu muitas respostas naquele momento, apenas assentiu e disse que iria observar a situação de perto. Mas eu já sentia algo diferente no ar. Como se, pela primeira vez, a vergonha deixasse de ser só minha. Como se eu não fosse o único a perceber que, talvez, o grande Davi estivesse prestes a cair do pedestal. Nos dias que seguiram, eu continuei indo à academia, mesmo sentindo um nó no estômago todas as vezes que colocava o pé lá dentro. Davi ainda era meu personal, e embora não tivesse me humilhado de novo, sua postura havia mudado. Ele evitava me olhar diretamente, falava pouco, e parecia incomodado com o clima estranho ao redor. Percebi que não era o único. Os olhares dos alunos agora evitavam ele, não a mim. Uma garota chamada Júlia, que sempre treinava com fones de ouvido, me chamou no canto e disse que já havia sido humilhada por ele também. Ele gritou comigo quando eu errei a posição no agachamento, fez piada com o tamanho das minhas pernas, na frente de dois caras. Eu nunca esqueci aquilo. A cada conversa, um novo relato surgia. Alunos com histórias semelhantes. Homens, mulheres, novatos, até alguns mais experientes. Era como se minha humilhação tivesse sido o estopim de algo guardado por muito tempo. A arrogância de Davi, antes mascarada de disciplina, estava sendo exposta. Um grupo de alunos criou um grupo de mensagens para melhorar o ambiente da
Academia. Era uma forma de unir as vozes que até então tinham medo de falar. Quando vi meu nome sendo citado ali, com palavras de apoio e reconhecimento pela coragem de ter enfrentado aquilo tudo, meu coração se aqueceu. Pela primeira vez, eu não me sentia pequeno naquele lugar. Enquanto isso, Davi parecia perder terreno. Teve treinos desmarcados, gente pedindo para trocar de instrutor. Ele andava tenso, ríspido, como se tentasse manter o controle que estava escorrendo pelos dedos. Eu percebia isso nos olhos dele. E embora parte de mim sentisse prazer em vê-lo, assim outra parte ainda sentia medo. Afinal, ele ainda era o personal oficial da academia. Foi então que recebi uma ligação da Cláudia. Queria marcar uma reunião comigo e com outros alunos. Na sala dela, ela nos ouviu com atenção. Cada depoimento era uma ferida aberta. Cada relato um peso jogado sobre a reputação do personal mais temido da academia. Quando todos terminaram, ela suspirou fundo e disse: "A gente precisa agir com justiça e responsabilidade." A tensão só aumentava. No vestiário, 2 colegas comentavam em voz baixa: "Será que ele vai ser mandado embora?" "Não sei, mas se não for, eu saio." Era nítido. O respeito que Davi cultivou por tanto tempo se transformava lentamente em repulsa. Não, era mais uma questão de erro pontual. Era um padrão tóxico sendo desmascarado. Na manhã de sábado, entrei para treinar e vi Davi parado perto da recepção. Ele não estava de uniforme. Estava de jeans e camiseta preta. Os braços cruzados, o olhar duro. Quando me viu, caminhou na minha direção. "Você tá feliz agora, né?" Ele disse com um sorriso sarcástico. Fez um drama e colocou a academia toda contra mim. Eu não respondi de imediato. Respirei fundo e disse apenas: "Você fez isso com você mesmo, Davi." Ele riu com desprezo e se afastou, balançando a cabeça. Mas havia algo diferente em mim naquele momento. Eu não me sentia mais um fracasso. Eu tinha voz. E pela primeira vez, ela estava sendo ouvida. Se você está curtindo essa história real e cheia de emoção, já aproveita esse momento e se inscreve no canal. Seu like e sua inscrição ajudam muito a gente continuar trazendo histórias como essa. E você não vai querer perder o que ainda vai rolar. Porque a vingança está só começando. Na semana seguinte, a academia virou um campo silencioso de guerra. Davi ainda circulava por lá, mas seu número de alunos despencou. Era nítido o incômodo nos olhos dele toda vez que passava por alguém e não recebia o costumeiro aceno de respeito. Alguns evitavam até o contato visual. A figura imponente que ele cultivara por anos estava desmoronando. Um dia, enquanto eu fazia um exercício de bíceps sozinho, Cláudia se aproximou de mim. Ela parecia cansada, os olhos vermelhos como se tivesse chorado ou dormido pouco. "Rafael, só queria te dizer que a decisão está sendo tomada. Mas é mais difícil do que parece. O Davi é antigo aqui. Já treinou muita gente importante. Mas não posso ignorar o que está acontecendo." Eu só assenti. Não esperava que tudo mudasse da noite pro dia. Mas ver a liderança da academia ouvindo, considerando, já era um sinal de esperança. Pela primeira vez, sentia que justiça não era apenas uma palavra bonita, mas algo possível. No grupo de mensagens, Júlia propôs algo ousado. "E se a gente todos juntos se recusasse a treinar com ele?" Tipo um boicote total. A ideia ganhou força em poucos minutos. Mais de 40 pessoas confirmaram que topariam. Alguns disseram que deixariam a academia caso ele continuasse. Outros enviaram mensagens diretas para a gerência exigindo providências. Foi uma noite agitada. Dormi mal, pensando nas consequências. Não queria ser visto como alguém que causou confusão. Mas também sabia que não podia mais aceitar ser tratado como um lixo só porque estava aprendendo. Ninguém devia aceitar isso. Nem eu, nem Júlia, nem ninguém. Na manhã seguinte, a recepção estava cheia. Gente entrando, mas não indo direto aos aparelhos. Esperavam por algo, por alguém. E então ele chegou. Davi, com uma expressão fechada e confiante. Só que desta vez, não havia aplausos silenciosos ou olhares de admiração. Havia frieza. Distância. Quando ele chamou o primeiro aluno da lista, um senhor chamado Paulo, a resposta foi clara. "Não. Hoje eu vou treinar sozinho." Davi ergueu as sobrancelhas, surpreso. Tentou manter a pose. Chamou o seguinte. E recebeu outro "não." Em sequência. Um a um, os alunos negaram o treino com ele.
Foi um boicote organizado, coletivo, poderoso. Davi então olhou para mim que assistia tudo de longe, ao lado da Cláudia. Ele caminhou até nós, olhos semicerrados, voz grave. Você fez isso? Você criou essa palhaçada. Cláudia, calma, interveio. Não, Davi. Quem fez isso foi você. Durante anos, agora está só colhendo. Pela primeira vez, vi o rosto dele vacilar. Um lampejo de medo, de impotência. Ele deu meia volta e saiu da academia. Todos ficaram em silêncio. Um silêncio mais alto do que qualquer música de treino. E então, alguém começou a bater palmas. Depois outro. E outro. Até que todo o salão ecoava um aplauso coletivo. Não por mim. Não por vingança. Mas por respeito. Pela coragem de dizer basta. Naquela noite, eu chorei. Chorei de verdade. Mas não era mais por vergonha. Era alívio. Era por todos que já tinham sido humilhados em silêncio. Por mim mesmo. Pela primeira vez, eu sentia que havia vencido. E sem levantar uma barra de ferro sequer. 2 dias se passaram desde o boicote coletivo. Davi não apareceu mais. A academia estava diferente. O ambiente antes carregado agora parecia mais leve. As pessoas riam, se cumprimentavam, treinavam juntas. Era como se o medo tivesse saído pelas portas junto com ele. Mas a calmaria durou pouco. No meio de uma tarde tranquila, recebi uma notificação estranha. Meu nome estava marcado em uma publicação nas redes sociais. Cliquei. Era uma montagem ridícula feita por Davi. Ele usava fotos minhas, tiradas clandestinamente dentro da academia, em momentos ruins, com legendas ofensivas como: quando você acha que é atleta, mas mal consegue levantar a barra. O coração acelerou. O sangue subiu. Era inacreditável. Não só por ele estar zombando publicamente, mas pelo nível infantil e cruel daquilo. Com raiva nas mãos, tirei prints. Salvei tudo e enviei direto para Cláudia. Outras pessoas começaram a comentar e denunciar a postagem também. Em menos de 1 hora, mais de 20 perfis já tinham feito denúncias contra Davi. Júlia fez uma publicação em meu favor, contando tudo o que havia acontecido. Ela foi clara, direta e poderosa. Esse é o homem que nos gritou, humilhou, nos tratou como lixo por anos. E agora, que está perdendo o trono, tenta atacar por covardia. A publicação dela viralizou na cidade. Ganhou centenas de compartilhamentos. Gente que nem frequentava a academia começou a comentar. A pressão em cima de Davi aumentava a cada minuto. Ele tentou apagar o post original, mas era tarde demais. A internet já tinha registrado tudo. No fim do dia, Cláudia me ligou. Rafael, queria te agradecer pela paciência. A diretoria acabou de encerrar oficialmente o contrato do Davi. Ele está proibido de entrar em qualquer unidade da rede. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não sabia o que dizer. Era como ver o monstro sendo expulso do castelo que construiu. Na manhã seguinte, fui à academia como de costume. Pela primeira vez, me ofereceram um treino experimental com outro personal. Um cara chamado Leandro, paciente, respeitoso. Fizemos um treino leve, mas ele se surpreendeu. Cara, tua execução tá boa. Quem te ensinou isso? Eu sorri. Irônico, não? Apesar de tudo, aprendi algo até com quem me desprezou. Enquanto isso, Davi tentava limpar seu nome nas redes sociais. Fez um vídeo curto dizendo que tudo era exagero e armação de gente invejosa, mas os comentários eram impiedosos. As pessoas não esqueceram. E dessa vez, ninguém mais estava do lado dele. Uma semana depois, soube que ele tentou emprego em outra academia. Foi recusado. A razão? Reputação manchada. As denúncias haviam se espalhado. Ele tentou dizer que foi vítima de uma conspiração, mas as provas estavam em todo lugar. Ele não tinha mais escudo. E se você também já foi subestimado ou humilhado, não deixa de se inscrever no canal. Essa história é sobre justiça, coragem e transformação. E ainda tem mais por vir. Deixa o like, comenta se já viveu algo parecido e prepara o coração. Porque o final ainda reserva uma vingança que vai deixar tudo de cabeça para baixo. Com o afastamento definitivo de Davi, eu finalmente me sentia em paz. A academia, que antes era um campo minado de inseguranças, agora parecia um lugar onde eu podia crescer. Leandro continuava me acompanhando, e os treinos estavam evoluindo de verdade, sem gritos, sem sarcasmo, só progresso. Júlia também.
Começou a treinar com Leandro e nos tornamos mais próximos. A gente ria, trocava dicas, às vezes saía para um suco pós-treino. Comecei a pensar que talvez algo a mais pudesse nascer dali. Ela foi a primeira a me defender quando ninguém mais tinha coragem. E isso marcou profundamente. Numa dessas tardes, a recepcionista me chamou discretamente. Rafael, tem um cara te esperando lá fora. Disse que é assunto urgente. Saí desconfiado, e meu sangue gelou ao ver Davi encostado num carro preto, óculos escuros e um sorriso irônico no canto da boca. Posso falar com você 2 minutos? Ele disse, levantando as mãos como se quisesse mostrar que estava desarmado. Contra meu instinto, concordei. Você venceu. Eu fui expulso. Mas você devia saber, nem tudo é o que parece. Soltou essa frase, riu e entrou no carro de volta. Foi embora me deixando com uma pulga atrás da orelha. No mesmo dia, recebi uma mensagem anônima. Era um print. Júlia, semanas antes, trocando mensagens com Davi. Ela dizia: ele já tá quase explodindo. Só falta mais um empurrãozinho. E Davi respondia: você sabe o que fazer. Depois disso, a gente se livra. Dele e eu limpo minha imagem. Senti o chão sumir sob meus pés. Confuso e indignado, confrontei Júlia na academia. Ela empalideceu. Tentou negar. Depois, chorou. Disse que era um plano antigo, mas que tinha desistido de seguir. Eu me afastei dele de verdade, Rafael. Eu me arrependi, gritava enquanto as lágrimas escorriam. Mas já era tarde. A confiança foi embora com a primeira vírgula daquele print. A academia inteira parou para ver a cena. Alguns até filmaram. A garota que liderou o boicote tinha sido cúmplice do vilão. A decepção tomou conta de mim como um tsunami. Voltei para casa sem falar com ninguém. Passei a noite em silêncio. E na manhã seguinte, cancelei meu plano de treino com Leandro. Não queria mais ver ninguém. Por um tempo. Leandro, preocupado, me mandou mensagens. Sei que você tá mal, mas você precisa saber. O que Júlia fez foi por pressão. Ela me contou tudo. Ignorei. Não importava mais. Meu erro foi confiar demais, me abrir demais. Tudo de novo. E dessa vez, a dor não era física, era emocional, e cortava mais fundo. Mas então, algo mudou. Recebi uma ligação de Cláudia. Rafael, você pode vir até aqui amanhã? Tenho algo para te mostrar. A voz dela parecia firme, determinada. Fui. E quando cheguei, ela estava com um notebook aberto e uma pasta de documentos. Você merece saber a verdade toda. E pode ser que com isso, a gente consiga encerrar essa história de vez. Ela me mostrou imagens de câmeras internas da academia, conversas de bastidores, registros de entrada e saída. Mas o que mais me chocou foi um áudio. Davi, semanas antes, planejando com outra pessoa sabotar o ambiente da academia, usando minha imagem como bode expiatório. Se a gente conseguir virar os olhares contra ele, ninguém vai olhar para os meus erros. O plano não era só vingança. Era destruição. Depois de ouvir aquele áudio, tudo fez sentido. A humilhação pública no supino, o desprezo contínuo, o vídeo ofensivo nas redes sociais, tudo era parte de um plano arquitetado por Davi para usar meu sofrimento como distração. Ele sabia que a academia estava de olho nele e precisava de um bode expiatório. Cláudia me olhou nos olhos e disse: você não tem ideia do quanto sua coragem desmascarou coisas aqui dentro. E agora, com essa prova, podemos ir além. Foi aí que ela me fez uma proposta. Ajudar na montagem de um dossiê formal com tudo o que sabíamos sobre Davi. Assédio moral, sabotagem, chantagem e exposição ilegal de imagem. Nos dias seguintes, me envolvi completamente. Leandro se juntou à equipe. Descobrimos que Davi havia gravado outros alunos em situações íntimas, sem autorização. Ele usava os vídeos como chantagem para forçar clientes a continuar pagando por treinos que não queriam mais. Júlia, pressionada, acabou contribuindo também. Chorando, ela entregou áudios e prints que guardava por medo. Numa das mensagens, Davi ameaçava expor fotos pessoais dela caso não cooperasse. Se você me abandonar agora, eu destruo sua vida. Ela havia se calado por autopreservação, e de certo modo, também era vítima. Com o material reunido, Cláudia levou tudo à diretoria-geral da rede de academias. Não demorou muito para o jurídico entrar em cena. Uma denúncia formal foi encaminhada às autoridades. O caso tomava proporções maiores.
E enquanto isso, Davi ainda fazia vídeos tentando limpar a própria imagem. Sem saber que sua queda estava sendo planejada por todos os lados, Davi começou a se exibir em eventos menores, tentando convencer novos seguidores de que era injustiçado. Ele dizia frases como: "Me cancelaram porque sou exigente demais", e "Hoje em dia, ser direto virou crime". O ápice chegou numa noite de sexta-feira, quando um influenciador local publicou um vídeo com o título "O personal que humilhava alunos, a verdade por trás do falso coach da superação". O vídeo trazia trechos dos áudios de Davi, imagens do processo, depoimentos anônimos. E eu aparecia como exemplo de resistência e denúncia. No dia seguinte, a internet explodiu. Os comentários eram unânimes. Como deixaram esse cara trabalhar por tanto tempo? Rafael foi um herói. Imagina quantas pessoas passaram por isso e nunca falaram nada. Pela primeira vez, minha dor virou bandeira de algo maior. Davi tentou reagir, claro. Disse que o vídeo era montagem, que estavam forjando provas. Mas agora, ninguém acreditava mais nele. A máscara caiu, e não havia cola no mundo que a colasse de novo. Seu público evaporou. Seus contratos foram encerrados. E sua imagem, quebrada em 1000 pedaços. E se você já sentiu na pele o peso da humilhação, da injustiça ou da traição, se inscreve no canal agora. Porque o final dessa história vai mostrar que, às vezes, a verdadeira força está em ficar em pé, mesmo quando todos querem ver você no chão. Deixa o like e comenta. Você já foi subestimado por alguém? Depois da exposição pública e das provas reunidas, Davi foi formalmente processado por assédio moral, exposição indevida de imagem e ameaça. Ele tentou um acordo, mas a rede de academias recusou. O caso virou exemplo de como o abuso de autoridade pode se esconder atrás de músculos e sorrisos falsos. O mais curioso foi que ele não só perdeu o emprego, como também teve que devolver valores indevidos de contratos extorquidos de alunos. Um a um, os clientes que ele lesou começaram a reaparecer com prints, mensagens, boletos. A justiça agora andava do lado certo. E a dívida dele crescia como uma avalanche. Eu não apareci mais na academia durante esse período. Optei por treinar em casa, focado, em silêncio. Mas acompanhava cada passo do processo. Sabia que não precisava gritar para ser ouvido. Bastava agir no tempo certo. Era como Leandro me disse uma vez: a vingança mais forte é aquela que vem com justiça, não com raiva. Sem dinheiro, sem seguidor, sem apoio, Davi tentou abrir um canal próprio para contar sua versão da história, mas ninguém quis escutar. A verdade já estava escancarada. Ele virou piada em fóruns e grupos de atletas. Uma figura que antes era temida, agora era lembrada como o personal que caiu pela própria arrogância. A última vez que o vi foi por acaso. Estava entrando num mercado quando ele saiu, com sacolas simples e o olhar pesado, curvado. Ele me olhou, abaixou a cabeça e passou sem dizer uma palavra. Não havia mais ódio em mim, só a certeza de que eu resisti. Ele caiu sozinho. E eu, apesar das cicatrizes, me mantive de pé. Júlia saiu da cidade. Mandou uma última mensagem, dizendo que estava indo recomeçar em outro lugar. Pediu desculpas novamente. Eu só respondi: que você encontre sua própria cura. Aprendi que nem toda ferida precisa de vingança. Algumas só pedem distância. Voltei à academia no mês seguinte. Cláudia me recebeu com um abraço apertado. A energia era outra. O ambiente estava leve, limpo. Muitos vieram me cumprimentar. Alguns até pediram desculpas por não terem falado nada antes. Percebi que a minha dor tinha causado mudança real naquele lugar. Leandro, agora promovido como coordenador, me chamou para um treino simbólico. Hoje, a gente começa de verdade. E ali, no mesmo banco de supino onde tudo começou, eu deitei, segurei a barra e fiz o movimento perfeito. Sem tremor, sem grito, sem medo. E ali, naquela repetição tranquila, entendi que vencer não é calar o outro. É silenciar as vozes internas que dizem que você não é capaz. A verdadeira superação não está nos músculos, mas no coração que insiste em não parar mesmo quando tudo tenta esmagá-lo. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precise lembrar que ninguém tem o direito de te diminuir. Nunca deixe que a voz de um covarde cale a sua verdade. Você vale muito mais do que qualquer humilhação. E às vezes, o mundo precisa ouvir o seu silêncio gritar.